Ela entrou. Estão me ouvindo? Agora estamos. Ah! Antes não. Eu Estava estava vendo sua mensagem aqui no Facebook. Pois é, eu estava implorando para vocês virem aqui. E vocês já estão aqui. Vocês são rápidas. A gente já estava ali esperando. No horário já, ó. É. Então, gente, somos 3, 4 comigo, né? Não sei, vamos tentar esperar um pouquinho para ver se chega mais alguém? Na primeira aula teve bastante gente, 18. Uau! Eles devem estar tentando entrar. Maravilha. Está todo mundo ficando resfriado, né? Olha, eu só tô com dor de cabeça, porque eu tô desde cedo gravando aula, eu tô saturada já. Aí você grava todos os dias ou grava um dia só e fica para a semana inteira? Só segunda. Segunda-feira é o dia. E aí eu pego... Ainda bem que é um dia só. Eu separei, eu fiz assim mais ou menos uma organização, né? Mas no final do dia eu fico acabada. Aí me dá vontade de tomar... Boa noite. Boa noite. Estão me escutando? Porque na primeira Sim. aula eu tive que sair, que eu estava sem sono nenhum. Não estava escutando a outra professora. Está me escutando agora, né? Mas na minha aula ninguém dorme. Ninguém dorme. Não, porque na outra aula eu fiquei sem internet, caiu a internet, aí não dava para escutar. Não é? A internet estava ruim mesmo, estava péssima. Estava tensa. Eu participei de uma reunião, agora há pouco, pelo Zoom, né? E estava caindo. Toda hora caía. Aí eu falava assim, gente, será que o Zoom parou de ser, né, de graça? Porque a gente estava usando de graça. E agora tem que pagar, enfim. Mas eu acho que é a internet mesmo. Tá péssima. E, enfim. E aí quem abriu a reunião que estava com a internet meio bugada. Gente, é o seguinte. Eu tenho 2 materiais aqui, mas eu gostaria de conversar com vocês primeiro. Saber de vocês, se vocês estão com alguma dúvida de redação, como é que está aí o andamento, se estão entregando alguma coisa, exercícios. Eu tô com muita dificuldade. Não quer sair. Tô com muita dificuldade no desenvolvimento. Na introdução eu tô conseguindo. Mas quando chega no desenvolvimento, eu tô com uma dificuldade grande. Eu não consigo desenvolver direito. Ixi! Nesse caso, o que acontece? Falando assim, eu acho que fica meio abstrato, né? Mas quando a gente desenvolve um tema, né, antes de mais nada, a gente tem que questionar esse tema, né? Vamos supor que seja sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí você fala assim, democratização, né? O pessoal está chegando. Então você tem que se questionar, né? Democratização. Eu falo do Enem porque o Enem ele trabalha com uma frase, né? Que não é ele costuma afirmar. Ele vai afirmar ou negar alguma coisa, mas geralmente ele está afirmando. E aí você tem que fazer daquilo ali uma pergunta. Escrevam isso aí, por favor, né? Para a gente não esquecer. A primeira dica é vocês fazerem o porquê de tudo. O porquê daquele, né? Por que aquilo ali, por que o tema não é democratização? Porque o que faz com que ele não se torne uma democratização? Aí você vai achar os 2 porquês, né? As 2 respostas, digamos assim. E aí você vai focar nessas 2, porque a gente fala em 2, né? Porque vocês fazem 4 parágrafos de desenvolvimento. 4 parágrafos de desenvolvimento, não. 4 parágrafos de texto, né? Então vocês usam a introdução, os 2 desenvolvimentos e a conclusão. Então, para você achar os 2 argumentos que você vai desenvolver, você vai transformar o tema numa pergunta. E aí você acha os porquês daquilo ali ser algo negativo, entendeu? Aí, partindo desse andamento, desse questionamento, você ainda vai trabalhar com porquê dentro desses porquês. Por exemplo, não há democratização do cinema no Brasil porque faltam políticas públicas adequadas. Aí você vai fazer desse argumento,
falta políticas públicas, né? Ainda no porquê. Você vai por que não tem políticas públicas? Então você vai dentro do porquê fazer outro porquê. Bom, para mim isso funciona, entendeu? Para mim isso me organiza assim a cabeça um pouco melhor. Aí tirando da cabeça, botar no papel, né? Aí já complica, porque você pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, você quer botar tudo lá, né? E aí você fala assim, caramba, e agora? O que eu faço? Né? Eu escrevo o que eu estou pensando. O ideal é você fazer isso, né? Escrever ali, faz em tópicos primeiro, tenta organizar sua cabeça em tópicos, para você se prender a esses tópicos. Senão, o que acontece? Vem tanta informação que você não consegue filtrar. Aí fica um texto de 50 páginas, vira um testamento, né? E aí essa experiência que eu tenho, às vezes, eu acho que vocês devem ter também, ou pior, né? Porque a gente vai evoluindo de acordo com conforme a gente vai escrevendo, né? Então, é uma prática, vocês vão desenvolver isso com o tempo, tá? Mas, assim, esse exercício, vocês têm que criar um ritmo, sabe? É que nem treino de academia. A redação do Enem é isso. Então, você tem que criar. Aos pouquinhos, você vai aumentando ali as séries, né? O exercício e tal, vai pegando massa, né? Ou vai emagrecendo. Então, assim... Fala. Fala, Bia. Foi a Beatriz. Beatriz Mello. Eu conheço uma Beatriz Mello, que ela é irmã de um professor meu. Professor meu não, um colega meu que é professor. O nome dela é Beatriz Mello. E aí, bom, vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Sim, deixa eu ir aí, peraí, tem chat. Oi, prof, oi, Bia, e aí? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ou não? Manda um alô aí, manda um retorno aí pra gente conversar. Vai, Terezinha, Irene. Entendi. Entenderam mesmo? Olha só, vou colocar aí no chat. Vocês têm acesso ao chat? Democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Então, esse é o tema, tá aí. Você vai transformar isso numa pergunta, vai fazer um questionamento. Primeiro, você tem que saber a sua opinião, né? Há democratização ou não? Aí você vai para um lado. Bom, para mim não há democratização. Para vocês há democratização? Vamos discutir. Todo mundo tem acesso ao cinema no Brasil? De todos os cantos do país? Não. Não. As áreas rurais são as mais prejudicadas, né? Então, vamos lá. Não há acesso. Seria uma tese. Não há acesso, ou melhor, por parte da população. Então, a gente não pode falar em não há acesso por parte da população, né? Da população brasileira, tá? Então, a gente já não pode dizer que há democratização. Se uma parte não tem acesso, é porque não tem, né? Então, para você não cair em contradição. Então, isso você vai ter que defender. Por que não há esse acesso? Essa é a sua opinião. Mas por que não há esse acesso? Aí você vai elencar um argumento 1, tá? E um argumento 2. Para isso. Eu acho que vai ajudar vocês. Tá? Então, a minha tese, não há acesso por parte da população brasileira. Vamos supor que seja assim, tá? E aí você tem que dizer por que não há 1 e por que não há 2. Aí você vai encontrar e-mails, né? Para poder convencer o seu leitor de que João chegou. João está aí carregando. Né? Convencer o seu leitor de que você dizendo que não há acesso é uma verdade, né? Que a gente pode considerar. Tá? João chegou agora. João está falando assim de uma organização, né? Porque a Vilmara, ela colocou aqui pra gente uma problematização, né? Assim, eu não consigo desenvolver o meu argumento. Na verdade, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem desenvolver porque elas não têm argumento. Às vezes, isso acontece, tá, gente? Vocês encontram a tese, a opinião de vocês, mas não têm argumento. Aí eu fico assim, vocês fazem a parte mais difícil
difícil da redação, cara, que é achar a opinião, um lado, né? Que às vezes a gente fica na dúvida. Mas vocês conseguem fazer a parte mais difícil. Aí, né, que é a tese. Que é encontrar uma opinião, tá? E aí vocês vão desenvolver, o que acontece? Vocês vão se basear mais em fatos. A gente viu, né, os fatos são acontecimentos. Então, se os fatos são acontecimentos, não tem argumento. Se argumento difere de fato, o que o argumento tem que o fato não tem? Argumento eu falo em dizer mesmo, o que você pensa, né? Então, o argumento em si, ele é a sua opinião. Mas aí você vai falar assim, Érica, mas opinião não é tese? Também. Só que lembra que é um caminho que você vai percorrendo? Tipo, eu vou encontrar a minha tese. É a minha tese, é minha opinião. Mas dessa minha opinião, eu vou extrair motivos, né? Os porquês de ser ou não ser, entendeu? Algo bom. Então, você vai trabalhar a argumentação. Você vai ter que criar argumentos. Então, eu aconselho, né? Eu vou colocar argumento como opinião para diferir de fato, porque os fatos são dados estatísticos, né? Exemplos, são estratégias argumentativas, analogia, né? Que você faz ali entre épocas. Então, Professora, fala. Desculpa, Fala muito. Mas você tem que ser direto também no desenvolvimento? Sim, sim. De preferência. Direto em que sentido? Assim, igual na introdução. Na introdução você tem que ser direto logo. E você fala mais no desenvolvimento. Aí que tá, no desenvolvimento, eu acabo repetindo muitas palavras. Ixi. E eu acho que eu coloco muitas coisas. Eu acho que o ideal é você ser mais direto também, né? Não ficar colocando muita coisa. O ideal é que você trabalhe a sua... No caso, quando você fizer a sua redação, você fez e viu lá que tem muito pessoas. Aí você vai ter que fazer o papel de revisora do seu texto, entendeu? Já que você já está observando isso, tenta fazer uma listinha, pega um post-it ou algum rascunhozinho, corta uma folha, cola um durex, bota assim no caderno, faz uma lista de palavras para aquele termo, por exemplo, pessoas, indivíduos, cidadãos, né? Aí você vai, cidadão, mas o quê? Transeuntes, né? Aí você vai ter que buscar. Isso é um exercício, tá? Do sinônimo é difícil mesmo. Tem até temas que você não consegue encontrar palavras para substituir, como é o caso de órgãos. Órgãos, qual é o sinônimo de órgãos? Vocês que são aí da área de exatas, de biologia, né? Enfim, fica difícil, né? Órgãos. Vou falar de quê? Tecido? Mas se eu tô falando do estômago, como é que é isso? Partes do corpo. Hã? Partes do corpo. Partes do corpo. Essa é boa. Partes do corpo, mas o quê? Acabou, né? Não tem mais. Então, é isso. São probabilidades, né? Quando a gente estuda... Eu não gosto de probabilidade, eu odeio probabilidade. Nossa, eu lembro que a professora falava assim, vocês cheguem aqui, semana que vem, vocês vão ganhar um ponto quem achar maior número de palavras que tenha SC. Aí eu, pronto. Aí eu ia pro dicionário, né? Eu não sou boba nem nada, e acatava lá todas as palavras com SC, e copiava. Botava no caderno, eu cheguei lá, professora aqui, ela... Nossa, você achou isso tudo? Eu falei assim, professora. Ela, como é que você fez isso? Me conta esse segredo aí, porque eu tava na 6ª série, né? Aí eu falei assim, o segredo é único, dicionário. Ela, você tem razão, é isso mesmo. É sempre bom a gente ter um dicionário, entendeu? E eu não contei essa história aqui pra vocês não, mas eu nunca tive livros. Eu fui ter agora, tipo... Uma amiga minha que me doou, sabe? Ela me doou todos os livros que ela tinha em casa, porque ela tinha muito livro, ela tinha um quarto só de livro. Então, assim, eu doei livro para a PCEP, isso foi ano retrasado, eu acho, ano passado, foi no início do ano passado. Nossa, que lembrança, tava todo mundo junto, né? Hoje está todo mundo separado. E aí eu cheguei com o carro do meu pai lá, porque meu pai me ajudou, a gente foi buscar,
o carro cheio de livro. A gente fez 2 viagens. Eu falei assim, pai, onde eu vou botar tanto livro? Que ela acumulava livro, né? Aí você vê, pessoas com tanto e outras sem nada, né? Então, eu não tinha dinheiro para comprar livros, nada disso. Não tinha. O dicionário era emprestado, era velho, entendeu? Eu pegava na escola. E, gente, muitas histórias, tá? Então, assim, é sempre bom vocês terem, né, um dicionário com vocês. Ali, né, no Google, vai visitar o Google. O Google é pai nessas horas. É um pai bom, tá? Mais alguma coisa? Alguém quer perguntar? Fernandinha, Giovana. Vocês entenderam, gente? Então, assim, o exercício que eu peço para vocês fazerem ali, né, no chat, vocês estão vendo o chat? Estão, né? Todo mundo está acompanhando? Uhum. Então, ali que o bicho pega, né? Porque você tem que encontrar os porquês. Por que não há acesso por parte da população? E aí você vai elencar ali o argumento 1, porque faltam políticas públicas de acesso, ou porque, não sei, os cinemas não estão adaptados para receber todos os tipos de pessoas que têm necessidades especiais. Aí você começa já a achar culpas, né? O Enem é assim, você vai culpar o governo, vai culpar a mídia, vai culpar não sei quem. Então, o UERJ é diferente. O Enem, ele pega mais por esse lado, tá? Professora, Fala. desculpa. Diga. É certo ter que ter 7 ou 8 linhas no desenvolvimento mesmo? Pode ter 6, ou certo tem que ter 7 e 8, o máximo. Essa dúvida é bem gritante, né? Tem alguns cursinhos que eles limitam o número de linhas em redação, tá? A UERJ não gosta muito disso não, viu? A UERJ quer que você escreva as 30 linhas de forma livre. Você pode fazer de 20 a 30. Então, não quer dizer que você tenha que fazer 30, entendeu? Você vai escrever de acordo com como você, né, achar que deu. Deu, meu pensamento terminou aqui, foi. Agora, o Enem, não é que seja isso uma regra, não, tá? Eu bato tecla nisso, eu acho isso errado, mas por um princípio de redação. Eu tô começando a fazer texto, eu preciso de um limite. Talvez isso funcione. Talvez, tá? Eu não vou dizer que isso funciona para todo mundo, não, porque eu conheço várias pessoas, né? Eu conheço várias pessoas que não se adequaram a esse modelo de 5 linhas, 7 linhas, 8 linhas, porque elas se sentiram meio assim bloqueadas, sabe? Não sei o que eu vou escrever, mas eu tenho que ter tantas linhas, então, e aí? O que eu faço? Não faço nada. Tipo, não vou fazer nada, não vou escrever. Então, eu vejo isso na prática. Via na UERJ, porque o meu modo de ensinar é presencial, né? Era até então. Então, eu sentava com a pessoa, eu via qual era o erro, e a gente ia caminhando tal, e dava certo. Dava super certo. Hoje, isso fica um pouco meio assim, né? Porque a gente tem uma barreira, que tem uma tela que divide a gente, né? Mas devido à circunstância. Então, o que eu aconselho? Tenta se policiar, né? Usar esse termo. Tenta se orientar, assim. Não fazer um parágrafo muito longo ou muito curto, sabe? Eu acho que o ideal ali é você ter pelo menos, não sei se vocês já estudaram isso, de 3 a 4 períodos. 3 a 4 períodos por parágrafo. O que isso quer dizer? Olhem aí no chat. Eu vou ilustrar, tá? Imagine que o A seja uma frase, uma oração, eu pontuei, botei B, pontuei. Copie isso no caderno aí de vocês. Calma aí. É porque aqui não tem como dividir. E agora? Vai ficar reto, tá? Tá. Eu botou aqui ponto. Cada ponto é um período que termina, tá? Então, estudem a estrutura do período composto e período simples no parágrafo. Peraí, que tá em maiúsculo. C. Então, olha só. Eu fiz um argumento, eu fiz um parágrafo de desenvolvimento ou de introdução. Cada letrinha dessa é uma oração, tá? Tem uma frase com verbo. Você pode começar assim. Em primeiro lugar, pode-se destacar, vou até escrever, em primeiro lugar,
Em primeiro lugar, vírgula. Pode-se destacar, aí você vai colocar uma frase aí, que a sociedade brasileira, deixa eu escrever aqui, vocês podem até copiar isso, estou falando, vocês vão copiando. Pode-se destacar que a sociedade brasileira sofre com a falta de políticas públicas de incentivo a alguma coisa. Aí vocês continuam, ponto. Além disso, cabe pontuar, não sei, cabe nada. Além disso, não vou botar além disso não, vou botar assim, segundo dados, que vocês gostam disso, né? Segundo dados do IBGE, a gente inventa aqui porque eu não sei, né? Estou imaginando. Segundo dados do IBGE, vírgula, 45% da população, não sei, já botou população, não, botei sociedade, da população, segundo dados do IBGE, 45% da população, sei lá, aí você vai usar um fato, um dado, né? No caso, um fato, um acontecimento. Aí botar assim, nesse sentido, nota-se, você tem que continuar o seu raciocínio diante do que você falou, comprovou, relaciona, fazendo nesse sentido, nota-se. Já vou botar aí para você. E você vai encerrar o parágrafo dessa forma. É necessário. Já vou botar aí. É necessário combater. Peraí. Combater tal. Botar problema, tá? Vocês podem mudar. Então, esse seria um parágrafo de desenvolvimento, por exemplo. Em primeiro lugar, pode-se destacar que a sociedade brasileira sofre com a falta de políticas públicas de incentivo. Aí você vai ligar isso ao primeiro argumento. Aí vai comprovar o que você falou, né? Tem que comprovar. Segundo dados do IBGE, que não precisa dizer o que é, porque todo mundo já conhece, né? 45% da população comprova isso. Geralmente vocês tiram isso do texto base, né? Essa informação e faz aí uma relação. Aí você vai tentar explicar o que esse dado tem a ver com esse problema 1, com esse argumento 1. Nesse sentido, nota-se a precariedade de alguma coisa, né? O descuido de alguém, do governo, né? Não sei. E aí você conclui, fecha o parágrafo. Dessa forma, é necessário combater tal problema. A gente chama isso de frase de indício de proposta, né? Ela vai induzir, você vai induzir através desse fato, né, que você colocou ali do IBGE, você vai induzir o seu leitor de que aquilo ali precisa ser resolvido. Então, essa frase que fecha o parágrafo de desenvolvimento 1 ou 2, você pode usar tanto no 1 ou 2, você mostra para o leitor que aquilo ali precisa ser resolvido, entendeu? Gente, eu falo muito. Então, o ideal é vocês fazerem isso. Eu peguei o desenvolvimento porque a Vilmara perguntou, né? Então, se fosse uma introdução, aí viria a contextualização. A, B, seria ali, de repente, o problema, a tese, né? E o C, você traria ali uma frase de encaminhamento, fazendo uma pergunta retórica. Não sei se vocês já viram isso. Bom, eu tô falando de estrutura de redação, né? A gente pode ver depois com calma, tá? Ai, meu perna. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Terezinha, você tá com uma cara. Fala aí pra mim. Conta. Conta tudo. Difícil? Teu áudio está desligado. Não tô nem te ouvindo. Falou comigo? Não, com a Terezinha. Terezinha. É porque o resfriado está tentando me pegar. E eu estou resistindo. Se cuida, hein? Mas, olha lá, hein? Não Coronavírus. De jeito nenhum. Hã? Coronavírus. Espero que não, mas teve uma senhora que faleceu aqui perto, assim, rapidamente.
E você mora onde, Terezinha? Desculpa perguntar. Eu moro num parque da cidade. Ah, tá. Meu pai mora aí também. O Elinho. É uma comunidade no final da Gávea. Uhum. Gente, tá tenso, né? Cara, assim, eu tento não pensar nisso, mas, né? É complicado. É muito complicado. Bom, vamos falar de Enem, né? O governo manteve aí, vamos seguir. Mas a gente tem que se apegar a alguma coisa, né? Pedir para Deus se cuidar também, tá bom? Se cuida, toma vitamina C, dá um up aí, pega um solzinho de manhã. Tô pegando sol todo dia de manhã, vou para lá e já fico lá pegando sol, mas minha gata. Ótimo. Eu fico na janela, eu e Belinha, minha cachorra. Fico pegando um solzinho. Até que aqui dá para pegar sol bem, porque eu tenho uma laje, aí de manhã o sol bate bem na laje. E tem uma vista linda também, maravilhosa. Sim. Só olha o rio da vista. Tá, então vamos lá. Vou então dar uma pausa, tá? Eu acho que ficou claro aí para vocês, né? Essa divisão. O pessoal não tá falando nada, eu acho que entendeu. Mas seria bom se vocês falassem João, Michel, Michael, Micael. É Michel? É Michel, né? Letícia, É Michael. Hã? É Michael. Michael. Isso aí, botou até uma mãozinha assim, ó. Beleza, Thaís. Vamos trocar, vamos avançar, porque senão a gente fica estagnado, sabe? A gente tem que sair desse travamento aí. Vamos evoluir. Vamos ser Pokémon, né? Que fala, vamos evoluir. Professora, eu vou te encher de perguntas. Desculpa. Mas é verdade, tem que ler bastante? Bastante, quer dizer? Ler o quê? Assim, livros. Fala que ajuda bastante para fazer redação. O ideal é você, assim, se apegar às atualidades, né? Ler livros é muito relativo, porque se você lê sem entender, você não está lendo, né? Então, você tem que ler o que você gosta. Inclusive, se há um livro do Crepúsculo aí, já tenta adquirir esse livro, né? A visão do Edward aí da vida. Tenta adquirir esses livros em... Não sei, falar em sebo agora não tem como, né? Não sei. Ler devagar. É bom ler, mas não ler assim, ó. Entendeu? Tem sites na internet que a gente pode ler livros. Tem um até que é da Câmara dos Vereadores, que você pode pegar os livros e baixar e ler. No caso da UERJ, o Micael, gente, vou falar errado, Michel, desculpa. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que a UERJ, ela quer que você leia bastante, inclusive o livro, né? Que ela indica, isso daí, eu bato a tecla também, porque vocês têm que ler. Tá? As pessoas falam, não precisa ler, precisa sim. Eu estive na palestra que teve ano passado com o diretor do vestibular da UERJ, ele falou, dando esporro em todo mundo. Vocês não leem, vocês têm que ler o livro. Não necessariamente citar o livro, entendeu? O livro você vai saborear ali, você vai saber o que está acontecendo na história, né, do 1984, que está suspensa a UERJ, né? Mas eu acredito que você tenha que pelo menos saber o que se trata. E aí, a partir disso, você pensar em temas que podem ser extraídos dali. Né? E você anotar isso, fazer anotações, que é bem legal, tá? Tem resenhas na internet também, você pode ver. Mas, assim, a UERJ difere do Enem, por quê? Isso que eu fiz aí agora... Se ele visse eu fazendo isso, ele ia me dar um esporro, cara, porque eu fui aluna dele, né? Do Gustavo Bernardo. Depois vocês procurem na internet para falar um pouco mais sobre a UERJ. É assim, redação UERJ palestra. Tá lá. Eu até apareço, eu acho, lá. Redação UERJ palestra 2019. Se eu não me engano, foi 2019, né, Érica? Foi 2019. Foi. E aí, porque parece que a gente está preso ainda em 2019, né? Não sei, para mim o ano não começou.
Eu tenho essa sensação. E aí, enfim, e ele fala tudo. Ele fala tudo que vocês puderem imaginar. Inclusive, ele fala sobre isso que eu acabei de fazer aí. Em primeiro lugar, deleta isso na UERJ. Eles não aceitam isso, de forma alguma. Tá? É bom que esse vídeo fica gravado, vocês também não vão esquecer, né? Então, tentem se desprender desse modelo, tipo, tantas linhas, sei lá, tantas palavras. Não. Você vai fazer um texto opinativo. Gustavo Bernardo, o nome dele. Ó, tem o YouTube, o canal lá da UERJ, é TV UERJ, que se chama TV UERJ. E tem um outro canal que é Revista Eletrônica. Vocês podem ler os artigos que tem lá, tá? Revista Eletrônica UERJ, que também é coordenado por ele, pelo Gustavo Bernardo. Ele trabalha com temas, né, relevantes da sociedade, e ele está sempre publicando lá. Ele e outros professores também, que foram meus professores, né, que são maravilhosos, assim. É bom vocês terem contato com esse universo, né? Então, é um livro só da UERJ? O da UERJ depende. Você vai fazer o quê? Você vai fazer... Eu vou fazer pedagogia. O seu é português, né, João? Não é português o... Como é que é o nome? Português. Português e história. Literatura. História peso 2. Literatura, né? Português, literatura e história peso 2. Isso. Então, você vai ter que ler, se for esse ano, né? 1984 e o... Cortiço. Não. Qual não? É o Cortiço? Disseram que eram 3. O Cortiço, esse que você falou, 1984, e Policarpo Quaresma. Eu acho que é o Cortiço, não estou lembrando. Eu acho que não é o Cortiço. É o 1984, alguma coisa assim. Se não me engano. Redação, né? Isso, de redação. O fim do Policarpo Quaresma, que era o primeiro. E o segundo era Debaixo da Terra, alguma coisa assim. A Vida sobre Debaixo da Terra. Vou dar uma pesquisada. E o outro? Pra quem faz de português, né? É o Soneto de Camões. Isso, Soneto de Camões, isso mesmo. Mas português português e literatura é a mesma coisa? Na UERJ? Como assim? Não, porque tinham falado no começo do ano lá no PCEP que era o Cortiço. Até peguei um dele, o Cortiço, lá no colégio com um dos meus colegas para ler. Não sei. Eu acho que não. O Cortiço. Mas isso tem lá na página da UERJ? Tem. Tem lá. Dá uma conferida. Vai pelo que está no site, tá? O Micael perguntou, alguém sabe do livro de direito? Eu acho que é só redação. 1984. Não. É 1984 e o Soneto de Camões. Vai ter que ler os dois. O Soneto é só para quem vai fazer específica de humanas, no caso. Oi? Eu acho que o Soneto de Camões é só para quem vai fazer alguma específica que tenha português. Isso. Exato. Isso aí. Professora, desculpa, eu não escutei o que a Anne falou, porque está muito baixo. Repete, please. Repeat, please, Anne. A questão é que, para quem vai fazer a específica que leva português, vai precisar ler 4 livros em vez de 3 só. Que é o Soneto de Camões. Entenderam? Não. Sim, entendi. Mais ou menos, mas obrigada. O peso 2 de direito é português. Então vai ler sonetos, não é isso? De Camões. Não tem nada mais atual do que Camões. Tem. José Saramago, mas já caiu. Poxa. Hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Vocês sabiam disso? Não. Tem Cara, eu vou passar esse documentário para vocês. Tem no YouTube. Assistam, por favor, quem vai fazer Enem. Variação linguística. Anota aí.
língua, vidas... Eita, língua, vida... Peraí, gente, que eu me empolguei. Língua, vidas em português. Cara, é muito bom, vocês vão gostar. Inclusive, vocês aí que ficam falando, tem nada mais atual, não. Vocês vão rir a beça. Vamos ver um trechinho? Ai, vamos ver, me animei. É bacana. Vamos. Ele fala sobre, tem o Mia Couto, né? E tem o que foi do ano passado, se eu não me engano, o Mia Couto. E tem o José Saramago, ele fala sobre variação linguística, ele fala que não existe um português só, existem vidas em português, ou seja, muitas pessoas falam português, né? Eu vou colocar aqui por vocês. Deixa eu só... Vitor, pega para mim o áudio aí, por favor, a caixinha, senão eles não vão ouvir nada. Aí, gente, eu acho que vocês viram isso aqui com a Larissa, não foi? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Só para a gente adiantar, calma aí. Eu tô no qual e-mail? Vocês viram isso aqui com ela, não foi? Senso comum. Valeu. Vocês viram senso comum, né? Com ela? Ou não? Eu acho que ela só postou lá, mas ela não chegou a ter aula, não. Mas está lá no material, né? Módulo auxiliar. Peraí. Ela só deve ter postado, tá? O que acontece? Falando rapidinho, tá? A gente pode voltar nisso também. O argumento, para que ele não fique senso comum, o que vocês vão fazer? Vocês estão visualizando aí? Sim. Tá, aí ficou o tom. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão trazer, tá? Isso daí é obrigatório mesmo, o Enem cobra. Vocês vão trazer algo a mais. Isso seria o quê, né? Dados, citações, referências externas, né? Literatura, história, que vocês puderem agregar. Isso em comum tem a UERJ, por exemplo. Você pode trazer dentro de um texto, né, referências de fora. Então, você pensa 1000 coisas, só que é você pensando. Então, você tem que sair de você e trazer coisas que você leu, viu, ouviu, né? Por exemplo, esse documentário que a gente vai ver agora um pouquinho dele. Você pode citar. Vamos supor que caia sobre preconceito linguístico. Olha aí a chance de você citar o documentário, falar que, né, não existe um português só, existem vidas em português. E você vai trazer isso com as suas palavras, né? O que você entendeu daquilo. O que são vidas em português? São pessoas que falam diversos, né, idiomas em português. Porque não existe só um português, né? Português europeu, português, né? Inclusive, nesse documentário, o Mia Couto fala que o português europeu é o que vale. Será mesmo? Né? Vamos pensar. Tem a ideia do dominador e do dominado, né? Então, a gente já falava a nossa língua, né? Então, como é que é isso? Enfim, são coisas que a gente coloca para questionar, né, e trazer à tona aí a nossa reflexão, tá? Inclusive, naquele livro Policarpo Quaresma, Érica, tem falando sobre isso, que ele queria, né, botar o tupi-guarani como língua oficial. Viu? Olha aí. Né? Então, mais uma reflexão, viu? Porque a gente falava tupi-guarani, né? Nossos antepassados, né? E não só, né? Eu acho que também tem a língua africana, mas aqui os índios, a gente sabe que, né, já estavam. Então, mas aí a gente tem uma miscigenação na própria língua, né? Tem uma mistura, que a gente chama de substrato linguístico, que é essa, né? Substrato é um termo específico de quem faz letras, mas é o que a gente chama de variação. Uma língua se sobrepõe à outra e a gente vai tendo uma mesclagem, sabe? Enfim, então... Aí fala aqui, né, sobre afirmação e explicação, que você vai afirmar. E você vai explicar isso. Só que você acaba afirmando e explicando, mas não fala coisas que, por exemplo, você possa agregar, né? Falar sobre, sei lá, Guerra Fria, União Soviética, sobre Revolta da Chibata, né? Enfim, tem tantas coisas. Revolta da Vacina. Então, a gente pode falar 1000 coisas. Inclusive o Lima Barreto, né? Bom, vou passar aqui. Aqui ele já vai trazer, eu acredito, não sei, nem parei para ler isso direito, mas ele vai dar exemplos. Mas talvez nesse parágrafo aqui, né? Vejam só em relação aos períodos, ó, devido à postura machista da sociedade, a violência contra a mulher permanece na contemporaneidade.
inclusive dentro do Estado. Ponto. A gente tem um período. Inicia-se outro. A mulher é constante... Aí está solto, né? Teria que ter um conectivo. Além disso, a mulher, tem repetições também de palavras, tem que tirar, né? Mulher, mulher. A mulher é constantemente tratada com inferioridade pela população e pelos próprios órgãos públicos. Tá? Uma atitude que demonstra com clareza esse tratamento é a culpabilização da vítima de estupro. Tá? Falar da violência, dos tipos de violência, mas ainda assim a gente não tem algo de fora. Não sei se vocês perceberam aqui. Né? Mas vocês acham que está no senso comum? O que vocês acham? Lanço a mão aí para vocês pensarem um pouquinho. Só analisar rápido. Eu acho que tá, né? Ou não? Como é que a gente sai do senso comum? Comprovando, né? Associando, fazendo analogias. Eu não sei se aqui tá tão... né? Ele só deu exemplos. Ainda assim, eu acho que está no senso comum, tá, gente? Visão de corretora do Enem. Ele, por exemplo, o Enem é pedir para que... Professora, eu não sei se eu diria que é senso comum. Eu diria que estaria fraco por não trazer coisas de fora, mas eu não colocaria no senso comum porque eu não acho que isso é uma ideia de um todo, como o senso comum normalmente é. Eu acho que isso é um ponto de vista de alguém, só que ele não soube aprofundar mais no caso ou trazer coisas para reforçar o argumento dele. Por isso que eu não acho que ele seja um senso comum. Não sei, é só... Talvez nessa parte, assim, uma atitude que demonstra com clareza esse tratamento é a culpabilização da vítima. Eu acho que é um senso comum, mas ao mesmo tempo é um fato, né? Tipo, Sim. Uma coisa que tá aí, todo mundo sabe mesmo. Chegando a polícia, ele meio que dá, assim... Ele meio que transcreve, não é transcrever, mas ele tenta narrar algum acontecimento do nosso dia a dia, entendeu? Para fazer com que esse argumento seja mais forte. Não forte, né? Ele tenta fazer isso. Mas, fica meio a meio. Sim. Se fosse só esse parágrafo na redação, assim, vamos avaliar. Eu daria 160, mas... 120, tá? Por quê? A gente precisa de um repertório. A gente chama de repertório sociocultural essas coisas externas, essas referências externas, tá? Então, aqui, tá? Pelo menos falar sobre o feminismo do século XX, pontuar aqui alguma coisa, entendeu? Teria que ter algo a mais. Mudou o Enem. Quando a gente tem um argumento assim... mudou, digo, tem um tempinho recente, tá? Porque eu sou corretora e aí a gente participa do curso. E aí eles... Até vou deixar essa listinha com vocês. O que é considerado um 120? O que é considerado um 160? Né? O 160, ele cita o repertório, mas ele não coloca a fonte exata. Ou ele deixa assim, ele fala do feminismo, mas fala que o feminismo aconteceu na época errada. Ele faz uma associação errada da época, sabe? Ele coloca outra data. 160. Ele tentou fazer uma... no caso, essa tentativa ela mostra pra gente, para quem está lendo, corrigindo, que vocês tentaram. Aqui eu daria 120, porque não tem algo a mais, entendeu? De fora, assim, associado. Tipo jornal, revista, não tem. Falta. Então, esse sociocultural é o que a Vilmara acho que perguntou. Tem que ler muito, tem que ler muita coisa. Cara, não é ficar se entupindo de coisa, né? Ninguém é vazio de cultura. Todo mundo aqui tem algo para acrescentar, né? Para questionar, enfim. Então, a gente tem que tentar, pelo menos, lembrar na hora de colocar, tá? Bom, vou passar aqui. Os dois falam que a violência contra a mulher provém do machismo. Então, qual é a diferença entre eles? Vamos lá, João. Nesse caso, o autor faz apenas uma afirmação. Não me disse como isso acontece, por que os efeitos, tá? Mas, além disso, tem a causa e a consequência. A gente precisa sair da causa e consequência, tá? Quando a gente fala de senso comum, a gente precisa sair do básico, né? E ir mais além. O senso comum não é estratégia argumentativa, cuidado. O senso comum é quando você está falando por você.
você precisa colocar voz no seu texto, ou seja, você precisa ter um texto polifônico. É a Érica que fala, sei lá, como especialista de alguma coisa, é o João que fala ali também de alguma coisa que ele domina, né? Mas João, enquanto, né? Vamos lá, João vai ser advogado, né? Então, o advogado criminalista, entendeu? Da terceira vara civil, sei lá, né? Então, você tem que trazer coisas que saiam do seu, né, modo de ver. Você tem que agregar algo a mais. Tá? Então, aqui, eu ainda peco, eu não vou... Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas vocês precisam ir além da estratégia argumentativa causa e consequência. Essa é a dica que eu dou para vocês, tá? Embora o Enem, ele vá considerar... É porque é complexo eu falar assim, tá isolado o parágrafo, tem que ter uma redação completa. Vamos supor que na introdução você falou do feminismo. Aí, no desenvolvimento 1, você usou causa e consequência. É isso que ele está falando aqui. Ele explicou os motivos, os porquês. Nesse caso, gente, preste atenção. Vocês vão ficar com 200, porque se você relacionou lá na introdução o seu repertório, o seu contexto, né, que você fez e tal, citou ali a história, fez uma relação boa e está pertinente ao tema, tem a ver com o tema, você ganha 200, só por ter feito na introdução aquilo. Entendeu? A gente leu a redação do George Orwell, né? Aquela nota 1000. É aquilo, ele fez só na introdução. Ele deve ter citado alguma coisa no desenvolvimento 1 ou 2, fez a relação de causa e consequência, isso aqui mais ou menos que ele fez, e deu certo, tá? Agora, é muito delicado analisar isoladamente, tá? Eu nem falaria muita coisa, mas vamos supor que seja isso, sim. O senso comum, vamos supor não, né? O senso comum é o que eu penso, eu, Érica. Eu, Érica, não sendo professora, não sendo nada mesmo, tendo nenhuma formação. Eu sou neutro, vou fazer um vestibular, eu sou neutra. Ninguém conta se eu sou professora, se eu tenho especialização, se eu tenho... Não é isso, entendeu? Eu vou fazer um concurso, é eu e eu. Aí eles vão avaliar a minha capacidade de relacionar fatores externos ao meu texto, entendeu? É isso que dá a nota elevada. Muito importante isso, tá? Tem que ficar claro sempre. Cuidado com essas... Tá? Eu vou aceitar, assim, em partes isso aqui, porque a gente sabe que vocês estão caminhando. Mas é sempre bom vocês saírem da caixinha, tá? Aí ele vai falar sobre argumento, né, aqui também, e aí vocês vão ler com calma, porque tem aqui exemplificações, né, que vão dar uma sustentabilizada ali no negócio, mas cuidado, tá? Ó, esse argumento foi o auge da criatividade? Não, ele foi, né, ele apenas foi convincente, tirou 1000. Tá, o ERJ, por exemplo, né, se você for muito convincente nos seus argumentos, e você não necessariamente citar alguém, porque eles falam que isso é uma aberração, as pessoas saem citando coisas e não sabem o que estão citando, né? E aí é melhor você fazer a sua argumentação. Aí eu já falo de volta para a questão do eu e eu. Será que você não é capaz? A UERJ vê assim, a UERJ vê, você é capaz de pensar, de relacionar, mas por você mesmo. Não precisa ficar dando vozes ao seu texto, trazendo um especialista, o Hobbes, o Rousseau. Não precisa, entendeu? Então, a UERJ é diferente nisso. Esse parágrafo é o UERJ. Muito UERJ. Porque você não necessariamente precisa trazer elementos de fora, tá? Bom, gente, vocês vão ver com calma depois. Esse material tá lá no... Tá? Resumindo, é isso que está querendo dizer aqui, tá bom? Então, eu não vou nem aprofundar muito. A gente falou sobre o tema, né, da democratização do acesso ao cinema. A gente discutiu, né? Enfim, meio que te abordou isso. Então, vocês têm que ver e pensar de modo crítico, né, realmente se tenha ou não esse acesso, né? Que foi o tema do ano passado, e teve um outro que foi para quem é preso, que eu não lembro o tema, não vou lembrar, tá? Eu acho que também falava sobre cultura, não lembro, tá? Bom, aí ela deixou também um outro material, que é como argumentar, argumentando no Enem, tá?
Então, primeira coisa, precisamos identificar sobre o que a gente vai falar. Isso daí eu já mostrei para vocês, né? A gente precisa ter pelo menos um esboço do que a gente vai falar no texto. Então, é bom vocês colocarem em tópicos tudo que vocês forem tentar ali colocar no texto, tá bom? Para não ficar muito perdido. Isso daí é o tópico principal. Deixa eu botar isso aqui para cá. Então, qual é o problema que o tema levanta, né? Então, eu acho que vocês já estão sabendo isso, não estão? Gente, eu falo muito, hein? Aqui já é dos surdos. Né? Ai, meu Deus. Então, o que o tema traz? Desafios para a formação educacional dos surdos. A gente chama isso do tema do Enem de tripé. São palavras-chave que tem no tema, né? Vocês têm que sublinhar e se prender àquilo para poder escrever. Então, desafios. Quais são os desafios? Da formação de quem? Dos surdos. Aí tem gente que confunde surdo com cego, né? Acontece, gente. Acontece, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fale agora, o cálice para sempre. Não se cala não. Fala aí. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Nada? Bom, então a gente tem que entender como é que esse tema é construído, né? Tem o tripé, manipulação, comportamento, controle. Então, manipulação do controle, do controle, manipulação do comportamento do usuário, né? E o controle que se faz de quê? De alguma coisa. Então, a gente tem o tripé, né? São 3 palavras-chave sempre no tema do Enem. Tem que sublinhar. E você interpretar primeiro, né? Para depois fazer as perguntas, né? Aí eu volto àquela questão. Por que se manipula o comportamento do usuário? Esse tema foi muito difícil. Esse aí não teve jeito. Esse foi um dos temas mais atuais e difíceis, como o da publicidade infantil. Foram 2 temas super difíceis, mega difíceis. Eu conheço pessoas de idade que não conseguiram, na família mesmo, não conseguiram fazer o da publicidade infantil. Entregou em branco. Então, é importante se atualizar, né? Saber como é que se controla os dados hoje em dia, né? As fake news mostram isso. Professora, fala. A pessoa estava fazendo o Enem, né? Tipo, ela não sabe muito o tema. Aí ela faz pelo menos 7 linhas. Ela já tá ganhando ponto? Não. Ou não? 0. Por quê? Porque ela precisa passar de 7. Tem que fazer 8. E, no caso, o título não precisa de título no Enem, tá? Não põe. A gente não corrige título. A gente só corrige título na UERJ. Anota aí. Título só na UERJ. É obrigatório. E, voltando, né? A pessoa fez 7 linhas. Tchau. 0. Ah, ela fez 8. Pode ganhar 1.000? Não. Na UERJ, a pessoa fez 8 linhas. Ela pode ganhar 20? Depende. Não me pergunte por quê. Depende. A UERJ é mais subjetiva. Quem vai corrigir sua redação tem que estar, soltando amores. Entendeu? Naquele dia. Porque senão, na UERJ, meu filho, acabou. Uma vez eu estava no ponto de ônibus. Isso daí é uma coisa, né, que eu tenho que contar, gente. Tinha 2 meninas. Eu tinha acabado de dar aula no pré. Porque eu dou aula no pré-vestibular e a gente tem projeto de sábado lá, né? Aí eu falei assim, bom, vou pegar o ônibus ali, em frente ao UERJ, porque é mais rápido, pego ali um ônibus, desço em Botafogo, venho pra casa. Beleza. Aí eu tô no ponto e tem 2 meninas atrás, elas estão falando coisas assim, caraca, eu não acredito que aquela redação tinha outro sim. Eu não acredito que aquela redação tinha, primeiramente, aí eu só ouvindo. Aí eu olhei pra trás pra ver se eu conhecia a pessoa. Eu pensei, não conheço essa pessoa. Mas elas estavam castigando quem fez a redação, porque elas estavam corrigindo, né? Participava da banca. Aí eu falei assim, gente, meus alunos não fazem isso nunca, porque eles sabem que se colocar outro assim, destarte, eles estão banidos, entendeu? As pessoas falam mesmo. Aí eu já fiquei aliviada, né? Soltei aquele peso, falei, daqui ninguém fez e nem percebe, porque eu dava aula para vocês, para alguns, né?
ano passado de português, mas a gente sempre estava conversando sobre redação, enfim, o pessoal sabe que eu corrijo. Aí eu falei assim, gente, né? Problema. Então, fica aí a dica, não usem o trocin, dessarte em primeiro lugar, primeiramente. Em primeiro lugar pode, agora, primeiramente não. Atualmente, iniciando parágrafo, não. São conectivos clichês, né, que está sendo muito usado. E aí... Então, poderia... Então, você não pode usar primeiramente, outro sim não, eu sei que é. Às vezes eu fico com dificuldade. Como começar? Assim, algumas palavras. Você pode começar assim, diante dessa questão, pode-se afirmar, pode-se dizer, entendeu? Você precisa de um input, que a gente chama, né? São frases, expressões que dão pra gente aquela empurrada, entendeu? Para você falar alguma coisa. Então, diante do exposto, diante dessa situação, né? Pode-se mencionar, pode-se analisar, pode-se perceber. Esse pode ser no Enem, tá? Na UERJ, você pode botar podemos. Acredito que o viés... Não. Acredito que a visão... De quem? Nietzscheana, de Nietzsche, né? Vocês conhecem Nietzsche, né? Que a visão não sei, de algum autor aí, Drummondiana, né? Você vai falar de alguma visão aí, de algum teórico. Acredito que a visão de fulano não seja a mais adequada para lidar com esse tipo de problema na sociedade brasileira, uma vez que temos, então você pode usar, acredito que, de uma maneira que você possa convencer o outro. Não dizer assim, acredito que hoje vai chover. Você não vai usar isso na redação da UERJ, entendeu? Professora, consequentemente, pode usar? Pode. É consequência. Pode. Seria bom, gente, assim, eu tô falando para vocês assim, façam pelo menos uma redação, me manda pelo WhatsApp, para eu saber mais ou menos como vocês estão e dar umas dicas, entendeu? Fazer tipo um roteirinho, porque eu sei, essas dúvidas surgem mesmo. Consequentemente, pode usar, entendeu? Não tem problema. E aí você professora, desculpa, a gente da Carolina, a gente não tem, eu acho, o WhatsApp da senhora. Você... Anota aí, 9. Calma aí. Bota aí. Me manda, porque não tem problema. Eu acho que a gente pode ter um diálogo um pouco mais aberto, mais amplo, entendeu? Mas okay. vocês esquecem. 98053 1767. Pode mandar, não tem problema. Faz algum tema desse que a gente está debatendo aqui, só para a gente tentar se encontrar, entendeu? Porque eu tô percebendo obrigada. Nada, vocês não estão fazendo nada, vocês têm que fazer alguma coisa. Então, isso aqui vocês já sabem, né, dessas palavras, que são palavras-chave, né, que você tem que interpretar. Isso está na cartilha do Enem, que vocês vão ter acesso agora. Cartilha do Enem de 2018. Vocês conhecem? 2019, não, 2018. 2019 ainda não saiu. A cartilha do Enem traz muitas coisas legais, gente. Vocês têm que ser espertos. Ó, vão lá na internet, no Google, bota cartilha do Enem 2018. Vocês vão encontrar um manual de redação do Enem completo. Tem falando sobre as competências, sobre o que é tese, o que é tudo. Fala tudo. Conectivo, o que é discrepância de nota, né? Quando dá erro de nota. Tá, mas não tem como reivindicar nota no Enem, vocês sabem, né? Levou 600, acabou. Tchau. Então, ele fala tudo. Eu quero mostrar para vocês aqui a parte que tem as redações, né? São redações nota 1000 do tema que foi de 2018, que fala sobre os surdos, né? No caso, acho que de 2019 não tem aqui não, né? Devia ter. Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. E aí vocês olhem lá depois se vocês acharem de 2019, tá? Aí tem as redações, ó. Inicialmente, outro desafio enfrentado. Então, eles usam, né?
Ele fala sobre a antiga Esparta. Cara, se vocês puderem, façam que nem eu fazia. Eu imprimia essas redações e saía marcando o que eu poderia usar para mim. Eu fazia uma lista de que eu poderia estar usando, entendeu? E eu montava a minha redação. Eu deixava os espaços. Eu tenho também isso guardado. Eu posso até dar para vocês. Eu tenho isso guardado até hoje. E é muito bom. É uma dica assim que, ó, manda ver. Então, vejam, né, como é que é o controle. Fala, gente, vocês estão me chamando no chat. No chat. Eu quero. Vou mandar. Cara, eu vou mandar isso. Eu não posso esquecer. Eu vou tirar... me manda um oi, você, Vilmara, me manda um oi. E aí, depois desse oi, eu vou mandar para você e você manda para as pessoas, tá? Você vai ser incumbida de mandar para as pessoas. Tá bom, gente? Então, a cartilha do Enem, ela tem tudo. Tem comentários de redação, correção. Vai lá que tá muito bom, tá? É uma dica maravilhosa que eu dou para vocês. Tá. Beleza. Então, vamos agora, então, ver o documentário? Vocês querem ver o documentário? Que é muito bom também para quem vai fazer português Enem. Mas, fala, diga. O bom é a gente fazer a redação no começo da prova ou é melhor depois que já faz as questões? No começo, sempre. Não, pelo menos para mim. Eu nunca começo. eu nunca deixo pro final. Porque eu me enrolo toda. Eu me baralho toda. Ai, meu Deus. Professora, Oi. no meu caso, ano passado, eu fiz Enem. E aconteceu diversos problemas comigo. E quando eu fui fazer a redação, não consegui pensar em nada. Ixi. Eu comecei a ficar nervosa, me deu um branco. Aí eu comecei a chorar lá na sala. E, tipo, eu não consegui concluir a redação. Uhum. Mas você tem ansiedade? Você tem ansiedade? Sim, muito. Sou muito ansiosa. E depois, quando eu paro, eu falei, caraca, o que eu fiz? Uhum. E o tema do ano passado não era tão difícil assim. Não, Olha, eu acho, Vilmara, que é o seguinte, eu sei que eu ficaria também, porque quase ninguém consegue terminar a redação do Enem, a redação não, a prova toda, entendeu? Eles sempre deixam alguma coisa, principalmente nas questões, né? Então, você tem que administrar o seu tempo. Eu deixaria a redação para o início, faz os tópicos, você já vai ter que ter meio que exercitado isso, né, nesse tempo agora, que você está em casa, vai fazendo em tópicos, do jeito que eu te falei, que vai ajudar bastante. Depois disso, você vai fazer redação, né, em casa. Lá no dia, você vai administrar seu tempo. Faz a redação primeiro, faz os tópicos. Você vai fazer igual você faz em casa. Faz os tópicos. Depois dos tópicos, você vai fazer um pouquinho da redação. Vai para português. As questões de português. Viu que leu algumas questões de português? Você não vai ler tudo? Eu acho que você não vai dar conta, porque quase ninguém dá conta. Só um robô que dá conta daquilo, uma máquina, né? Volta para a redação. Ou você termina a redação, faz a redação logo, deixa o rascunho pronto, vai para as questões de português. Fica de olho no tempo e vai para as questões que tem lá, outras, né? Mas sempre administrando. Não fica muito tempo nas questões, não, senão o tempo passa voando, você já não tem tempo para passar limpo a redação. Entendeu? Eu faço sempre assim. E sempre dá certo. A concurso eu sei, eu entendo você. Eu fico nervosa também. Eu fico nervosíssima. Só que eu sou teimosa. Eu não vou no banheiro. Nada, eu só ia falar, eu também sou muito teimosa. Nada. Leva um chocolate, Vilmara. Leva um chocolate. Eu não posso comer chocolate, eu tenho alergia. Meu Deus. Leva um clube social. Um saquinho transparente. Tem que dar um jeito. Eu não vou mostrar tudo para vocês, não, mas tem o documentário em trechos, que é esse segundo. Vocês estão vendo? Vamos. E o primeiro é o completo, é 1h30, tá? Vamos ver o segundo. Deixa eu ver se vai.
língua portuguesa, há línguas em português. E se tornou uma língua muito diversa. Nossa terra, linda terra, é filha de Portugal. Falamos a mesma língua, mas ela não é falada da mesma maneira. O que faz a memória é a palavra, a conversa familiar. Acho que o mais importante é isso, não esquecer só da língua. No fundo, não se está a viajar do ponto de vista geográfico, mas está-se a viajar por pessoas. Eu acho que a língua portuguesa é hoje talvez uma das línguas europeias com maior vivacidade, com maior dinamismo. Não por causa de nenhuma essência especial do português, mas por causa de uma razão histórica aconteceu no Brasil, em que, digamos que Portugal deu origem a um filho maior que o próprio pai, não é? A língua passou a ser gerida por outros mecanismos de cultura. Depois aconteceram os países africanos que introduziram na língua portuguesa alguns fatores de mudança, de coloração, que tornam o português hoje realmente uma língua que aceita muito, que é capaz de introduzir tonalidades e variações que enriquecem muito a língua portuguesa, não só do ponto de vista linguístico, mas quanto ela pode traduzir culturas. O que foi notável foi depois num processo histórico que está para além da língua, como é que estas culturas se mestiçaram e a certa altura o português perdeu o dono, quer dizer, ficou sem dono, felizmente, não é? E namorou no chão, e namorou na poeira do Brasil, namorou também aqui na poeira de Moçambique, quer dizer, sujou-se no sentido que o Manuel de Barros dá, sujou-se nesse sentido em que é capaz de casar com o chão. Quase me apetece dizer que não há uma língua portuguesa, há línguas em português. É uma língua que tinha de passar, como inevitavelmente teria de passar, claro, por transformações segundo os lugares onde a falam, as culturas, as influências. Mas isso não tira nada à evidência de que se trata do corpo da língua portuguesa. É um corpo espalhado pelo mundo. Nós falamos e usamos tudo isso, os substantivos, os verbos, os adjetivos, as conjunções, tudo, digamos, usamos-lo como se isso tivesse existido sempre, não é? A linguagem passou com certeza digamos, de um estado rudimentar e pouco a pouco vai se tornando mais complexa, vai sendo capaz de exprimir sentimentos, emoções, o que significa que quantas mais palavras conhecemos, mais somos capazes de dizer o que pensamos e o que sentimos. No século XVII, houve um homem chamado António Vieira, padre António Vieira, que viveu no Brasil, que defendeu os índios, foi diplomata, foi orador. Dizer o seguinte: são as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de terem de durar pouco, de terem durado muito. Ora bem, isto pode dizer-se, é muito mais simples, as vidas e as afeições, os afetos, os amores, quanto mais tiverem durado, mais perto estão de deixar de durar. Devemos nós falar de uma maneira tão complicada na nossa comunicação cotidiana? Provavelmente não, claro. Mas talvez nessa época o modo, e é certo, o modo de comunicar-se era muito mais rico de expressão do que é hoje. E cada vez temos menos palavras, cada vez usamos menos palavras.
dizer, no tempo em que nós vivíamos nas cavernas e não conhecíamos nem os verbos nem os substantivos, mas fazíamos on, e com isso nos entendíamos, suponho eu que nos entendíamos, e sim, e acabavam por se entender, evidentemente. E foi com esses sons iniciais primitivos que se foram construindo a linguagem. Os idiomas, as línguas, tudo isso foi construído assim. Parece que estamos num processo de involução em que estamos a voltar às cavernas. Se calhar qualquer dia começamos, enfim, para dizer a uma mulher que se gosta dela, somos capazes de dizer qualquer coisa assim. E ela ficará muito contente porque se disseram desta maneira um pouco estranha, que é amada. Bom dia para todos. Eis que vos trago nessa manhã a novíssima balinha do coração, sabor morango. O pacote vai pagar apenas 50 centavos, mas antes de qualquer manifestação, eu vou passar com uma prova gratuita. Se você se agradar da mesma e quiser tomar posse, é só me chamar que eu vou lhe atender com todo amor e carinho. Independentemente de você ser preto ou branco, alguém vai de bala. O pacote vai pagar apenas 50 centavos. Pacote, 2. Mais alguém vai de bala? Sobrado. Às vezes queria até você levar bala hoje, mas infelizmente o seu bolso está naquela dependência. Mas não fique triste, o pagamento é hoje e mais tarde, se Deus quiser, nos encontraremos por aí. Gente, vocês estão aí? Estamos. Vocês viram? Deu para entender? Ou não? Hã? Deu para entender o vídeo? Sim, deu. Vocês podem... Ai, meu Deus, eu fiz alguma coisa ali. Vocês Não. podem... Fala. Está aparecendo na tela. Eu fechei por conta da hora. Eu não vou prolongar muito, né? Eu vou botar meu número aqui, para quem pediu. Mas, assim, tenta assistir em casa depois. Esse documentário é muito bom, porque ele fala sobre preconceito linguístico, né? E as variações linguísticas. Tem uma cena que vocês vão achar muito engraçado, porque esse vendedor de balas, ele fala assim... Vocês vão ver depois, eu não vou falar o quê, vocês vão ver como é que ele se comporta numa outra situação. Vocês vão achar muito engraçado. A gente ri, mas é porque a gente fica, caramba, mas ele era assim, depois ele ficou assim, sabe? Então, isso mostra já a crítica, né, sobre essa forma de se comunicar, de se colocar. Então, o José Saramago até falou, né? A gente não precisa falar muito bonito e muito difícil para que a gente possa se comunicar, né? Então, não há necessidade disso. A gente faz em on, às vezes a gente está se entendendo, né? Fala com o namorado, com a namorada, com o esposo, né? Com a mulher. Enfim, vocês estão se comunicando, tá falando chuchuzinho, né? Mas, quando a gente falar da redação, né? Como é que a gente vai usar os termos ali, né? Então, não falar muito difícil é o essencial, tá? Chuchuzinho não é uma coisa muito boa, não tem gosto, chuchuzinho. Não tem gosto, é verdade. É aguado, né? Eu acho feio também quando fala bebê. Eu acho ridículo. Eu não sou muito amorosa, não. Tem gente que é chiclete, né? E aí, ele fala da balinha de coração. Gente, tem muita coisa boa que vocês podem aproveitar nesse documentário. Leva ele para a vida de vocês. Lembra dele sempre. Porque você pode falar de desigualdade social, você pode falar de questões de raça, você pode falar sobre língua, linguagem. Olha, ele é muito bom. Excelente. Quem fez assim... Eu virei a noite vendo. 1h30 eu fiquei aqui só rindo pra caramba. Assim, gente, tinha um ônibus desse tipo, né? Porque teve aquele 174, vocês lembram? Que aí mudou tudo. Mudou os ônibus, mudou tudo. Então, 174 não teve um filme, professora? Tem um filme. Tem um filme e um documentário sobre esse caso aí, do 174.
ponto final aqui, onde eu moro. Uhum. Eu não sabia, não. Eu não sabia. Meu pai morava aí, tipo, tem tempo já, né? E aí eu fui saber, tipo, bem desligada, porque eu não saía de casa, né? Quase. Só vinha pra escola, casa, escola. E aí eu fui saber, né? Gente, tenso. Que também é uma marca de desigualdade social, né? Forte ali. Tá? E, enfim, eu não vou prolongar muito, porque eu acho que tá todo mundo cansado. Vou parar por aqui. Vilmara já me mandou um oi. Vou mandar, então, para ela o que eu tenho, tá? De redação, para vocês poderem usar e usufruir, tá bom? Gente, sobre redação, tá? Vocês podem fazer o seguinte. Tem um tema chamado... Vou aproveitar esse documentário aí. O preconceito linguístico. Quem quiser fazer, assistir o documentário. O preconceito linguístico no Brasil. Vocês podem falar sobre como se dá isso. Não necessariamente vai focar no Enem, né? Estrutura e tal. Você vai escrever pensando nisso que a gente falou lá no começozinho, lá no início, tá? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Quando eu falei sobre a democratização, tá? Então, eu mandei para Vilmara. Tem que mandar para todo mundo. Vocês vão pensar nesse esquema aí dos porquês, tá? E vão falar sobre o preconceito linguístico no Brasil. Deixa eu mandar para vocês. Como esse vídeo vai ficar salvo, aí vocês podem falar o preconceito. Isso é o junto. O preconceito linguístico no Brasil. Como isso acontece? Quais são as causas, os motivos que levam? Vendo o documentário, vocês vão ter uma visão mais ampla, tá? Por que isso pode acontecer? Se vocês lembrarem de alguém, eu lembro de alguém aí que fala sobre isso, preconceito linguístico, pesquisei lá na internet. Vou citar ele? Posso? Pode. Posso falar sobre algum fato histórico? Pode. Não tem problema, tá? Mas façam, não deixa passar não. É porque às vezes eu também fico cansada, eu nem mando mensagem para vocês. Manda para mim pelo WhatsApp, entendeu? Aí faz, professora, a redação inteira e manda para a senhora? Pode ser, okay. Tá? E aí a gente vai chegando lá, aos poucos, tá bom? Avisem os colegas e tentem trocar conhecimento também, tá? Eu vou ver se eu acho aqui, Vilmara, e te mando. Já. Tá aqui guardado. Tá no arquivo, aí eu mando para você. Tá bom? Gente, é isso. Fiquem bem, se cuidem, tá? Depois a gente se fala, então. Tá? Não esqueçam, mandam um final de semana a redação, mas mandem. Pode mandar. De madrugada, que eu vejo. Tá bom? Ok. Boa noite, professora. Belezinha. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite. Tchau, meninas. Tchau, João. Até amanhã, gente. Tchau, Terezinha.